Olá pessoal, bem-vindos ao canal. A gente está trabalhando roupinhas agora. Eu fiz a proposta da salopete. Então aqui eu já risquei um tecido, a salopete estilo saia. E tudo que a gente pode agregar de detalhe nos trabalhos da gente, valoriza, agrega valor. A gente sempre escuta falar isso, agrega valor. Por quê? Porque diferencia o nosso produto, diferencia o nosso trabalho. Então, tudo que a gente puder fazer em termos de acessórios, adicionar detalhes, valoriza o trabalho da gente e identifica também o nosso trabalho. Por exemplo, eu poderia fazer um salopete num tecido estampadinho, eu poderia fazer a minha própria estampa. No caso aqui, eu resolvi customizar esse salopete. Então, o que a gente faz? Aqui é o avesso do tecido. Eu risquei a salopete aqui no avesso do tecido. Na hora de riscar, eu coloquei um carbono da seguinte maneira. Aqui é um carbono para tecido, ok? Eu coloquei preto, mas você pode usar um carbono amarelo ou na cor que você quiser. Eu coloquei virado para cima, para o tecido. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu quero fazer um barrado aqui e o barrado eu vou fazer pintado do lado do direito. Então, na hora que eu risquei a salopete, esse traçado aqui foi passado lá para trás do tecido, para o lado direito do tecido. Por que eu preciso disso? Porque na hora que eu for riscar, eu preciso ter essa referência de linhas aqui, para saber onde é que eu tenho que fazer o meu risco. Então, agora, a salopete foi riscada do lado do avesso, que é o lado que eu vou costurar. Eu não recortei a margem aqui em cima de tecido, porque eu preciso trabalhar com esse tecido na hora da pintura, então eu vou ficar mexendo com ele, é perigoso a gente esgarçar. Esse daqui é uma cambraiazinha, porque eu não encontrei no tom de verde o tricoline. Então eu resolvi trabalhar na cambraia. Aqui eu já adiantei, eu já fiz o risco da barrinha que eu quero trabalhar. Então, o que eu vou precisar? Eu preciso colocar esse tecido numa superfície. Eu já expliquei em outros vídeos que a gente pode trabalhar com uma superfície. Isso aqui é uma tabuinha. Olha, aqui eu coloquei adesivei com branco, com aquele papel adesivo branco. Uma plaquinha de Eucatex, né? Eu adesivei com branco para ficar bem lisinha essa superfície. Pode ser trabalhada nessa superfície ou numa tabuinha com cola permanente, que aí o tecido vai ficar bem esticadinho. Da outra vez eu trabalhei com quando eu pintei o rostinho da boneca, eu trabalhei com a tábua com a cola. Dessa vez eu vou trabalhar com essa daqui, com essa superfície lisa para a gente poder limpar depois. Então a proposta é esse desenhinho aqui. Deixa eu levantar para que vocês possam visualizar. É uma barrinha, tá? Então eu fiz o traçado, desenhei e agora a gente vai pintar. Isso vai dar um diferencial na salopete que a gente está fazendo. Deixa eu posicionar bem aqui no centro para que vocês possam ver o trabalho. Subir um pouquinho mais. Pronto, aqui tá. Então, quais são os materiais que nós vamos utilizar? Tinta para tecido. Nós vamos trabalhar um tom de verde oliva, branco, amarelo, melão, mas qualquer amarelo que você tiver, assim, um tom mais acentuado serve. Telha, pode ser substituído pelo caramelo ou pelo laranja, se você quiser um tom mais claro. Rosa antigo. E o incolor ou clareador. Eu uso pote grande assim, mas você pode usar o potinho menor. O que eu costumo fazer? Eu coloco essas tintas numa bandejinha. Então, deixa eu abrir aqui as tampinhas só para
colocar na bandeja. Quem ainda não viu nada no canal, não viu nenhum conteúdo no canal, eu vou colocar novamente a maneira como eu distribuo as tintas na bandejinha, porque às vezes é a primeira vez que você está no canal e você não viu os outros vídeos ainda. Em outros vídeos eu explico o porquê que eu faço assim, né? O porquê que eu não trabalho direto na tampinha. Eu só trabalho direto na tampinha quando é um trabalho muito rápido. Se for um trabalho muito rápido, aí sim eu já pego direto na tampinha do frasco. Mas do contrário, eu faço o seguinte: eu vou colocando as tintas para tecido numa bandejinha com lenço umedecido. É o caso aqui. Tem a bandejinha aqui, a bandejinha com lenço umedecido. Nesse lenço umedecido, eu gotejo água. Aqui tem água, tá? Então, eu pingo algumas gotinhas de água. Então, vai manter esse lenço umedecido. Pode ser toalha também umedecida. Vai manter a tinta úmida. Eu coloco a tinta aqui. Eu pincelo a tinta aqui na quantidade que eu preciso. Vai mantendo a tinta úmida aqui e evita o ressecamento, aquela que cria uma película, tanto na tampinha quanto na embalagem, no vidrinho. Então, evita que essa tinta resseque, se ela ficar muito tempo aberta. E essa bandejinha, aquela bandejinha que a gente compra salgado, doce, ela vem com uma tampa de acetato. Então, por exemplo, se eu precisar sair por algum motivo, por alguns instantes, eu fecho isso aqui e a tinta vai ficar ali dentro, ela vai conservar úmida por algum tempo ainda. Então, dá pra gente trabalhar tranquila, ok? E aqui um tecido, pode ser um tecido absorvente, qualquer tecido que você tenha absorvente, que não solte fiapo para a limpeza do pincel. Essa bandejinha eu também utilizo para colocar as tintas. Eu tiro daqui e passo para cá na hora do trabalho. Nós vamos precisar de alguns pincéis. Eu vou colocar todos os pincéis que eu uso, mas a gente não vai usar todos, não. Esse daqui é o Tigre, referência 815, cerda, número 16. Aqui eu já trabalhei as cerdas do pincel. Tenho vídeos explicando como a gente trabalha para deixar ele parecendo uma língua de gato. Então, é o 815, número 16. O número 8. O número 4. O número 2. E os de pelo, aqui são os da Condor, a referência é 404, esse aqui é pelo, né? Esse aqui é o número 0, pelo a gente não mexe, eu não mexo nos pincéis de pelo, porque senão tende a abrir o pelo. E o filete, 409 a referência, 00 também de pelo, esse aqui é para fazer os detalhes, ok? Então, esses pincéis eu não vou trabalhar com todos, eu vou falando conforme eu vou trabalhando, com quais eu vou trabalhar. Um recipiente com água e eu ponho umas gotas de detergente dentro para facilitar a limpeza dos pincéis. E para misturar as tintas eu uso essa bandejinha aqui. Mas se você não tiver, você pode usar um godê, um pires, o que você tiver para poder misturar as tintas. Então, o que eu faço? Eu retiro as tintas que eu vou utilizar da tampinha e coloco nessa bandeja. Isso me ajuda a manter a tinta ali, aqui, ó, nessa bandeja. Ela vai ficar úmida. Aí vou lá, tampo meu frasquinho. Caso eu precise de mais tinta, eu vou no frasquinho e retiro lá do frasquinho. Caso sobre tinta, eu vou e devolvo no frasco com o pincel limpinho. O amarelo melão. Aí eu vou limpando num pedacinho de tecido que eu tenho aqui do lado, que já tá bem sujinho. O branco. Procure limpando o pincel, porque senão traz resíduo da tinta que você tirou do frasquinho para outra tonalidade. Esse daqui é o telha. Poderia estar usando também o caramelo ou laranja,
caso você queira usar o laranja. Tem o coral também, fica bem bonito. Depois vocês vão entender para que é. O rosa antigo. O rústico. Na ausência do rústico, pode usar o marrom, pode usar o sépia, também dá certo. Preto, vai depender do que você tiver interesse. Agora eu vou limpar bem o pincel. Eu tô limpando num paninho que tem aqui do lado, tá, pessoal? Que o paninho tá tão sujo que dá até vergonha de colocar no vídeo. E o clareador, eu vou colocá-lo direto. Olha, aqui essa bandejinha que eu vou trabalhar, tá? Eu vou colocá-lo direto na bandeja porque ele já tá bem molinho, porque eu coloquei diluente de tinta para tecido nele. Então tá bem molinho. Quando a gente começa a trabalhar com pintura, deixa eu ver se ele não saiu do ângulo. Não, tá bem visível. Quando a gente trabalha com pintura, o que a gente procura fazer? A gente procura seguir alguns passos para que o trabalho facilite, para que fique mais fácil o trabalho. Então, o que a gente faz? A gente procura trabalhar o que está embaixo, atrás ou dentro. Então, o que é isso? Por exemplo, eu vou trabalhar uma paisagem, eu trabalho primeiro o que está lá atrás, o que está por trás de tudo. Se é céu, se é rio, se é mar, enfim. Depois eu trabalho a parte de baixo, que é o solo. Depois, se tiver alguma coisa dentro, tipo eu estou trabalhando uma paisagem que tenha vasos, eu vou trabalhar o que está dentro do vaso. E depois, o que vier na frente. Então, a sequência é essa. Então, aqui, o que eu vou trabalhar? Eu tenho o quê? Eu tenho um canteirozinho com algumas florzinhas e eu coloquei um coelhinho aqui. Então, eu preciso trabalhar primeiro o que está embaixo. O que é que está embaixo? O chão. Então, eu vou fazer um leve sombreamento para dar ideia de chão nisso daqui. Como o tom do tecido é verde, eu vou trabalhar como se fosse grana. Então, eu pego ali o clareador, a função dele é justamente essa, é clarear o meu tom, clarear o tom que eu vou escolher, sem modificar a tonalidade. Isso significa que o tom vai continuar com aquela mesma gama de tonalidade, mas sem mudar de cor. Por exemplo, se eu colocar o branco, os tons tendem a ficar mais pastéis. Não é isso que eu quero. Então, estica em toda a região onde você vai fazer o chão, caso precise de mais. Vou pegar direto da tampa aqui, porque eu vou trabalhar só esse pedacinho. Ultrapasse as linhas de borda, tá? Tanto a linha de baixo da bainha, quanto essa linha lateral da costura. Para que quando você for montar salopete, não fique falha entre um lado da pintura e o outro. Tá, feito isso, distribui bem, estica bem. Apesar de ser incolor, não deixa de ser tinta. Agora eu venho aqui no verde oliva. Pego um pouquinho do verde oliva, eu tô usando o pincel número 8, tá? De cerda, número 8. Eu pego de um lado a tinta, do outro não. E essa parte que tem tinta vai ficar voltada para cima no trabalho. Então, eu venho aqui, ó, onde tem a margenzinha do capim, coloco a tinta e matizo, puxando levemente para baixo, para fora ali. Aonde eu colocar a tinta é o local que vai ficar mais escuro. Então, eu quero que fique mais escuro, próximo das moitinhas de capim e próximo aqui do coelhinho, porque ele projeta sombra, assim como o capim projeta sombra no solo. Então, a gente já vai dar essa ideia de sombreamento
fazendo isso. Colocando a tinta lá próximo ao trabalho. E esticando. Tem um fiapinho aqui da linha do pano. A cambraia é muito fininha, ela tem a tendência de soltar o fiapo. Então, olha, fazendo isso, matiza no sentido do contorno. O que é no sentido do contorno? No sentido que eu coloquei a tinta. Tá. Estiquei, puxei para fora, inclusive, olha, de um lado, do outro, e fora da margem, onde será a barrinha, né, da costura do meu trabalho. Tá, já trabalhei a parte de baixo. Agora eu vou trabalhar as folhas das flores. Eu procurei fazer um trabalho bem rápido. Uma para não me alongar demais e outra porque a maioria aqui a gente já sabe pintar. Então não fica com um vídeo muito longo. Agora pegando o pincel 4 de cerda, eu vou trabalhar com carga dupla. O que é carga dupla? Eu venho aqui, pego meu branco, tiro dessa bandeja que ele está, coloco na bandeja de trabalho. Por quê? Se eu vir direto daqui para cá, eu posso aquarelar o tecido, porque tem água aqui. Então, fazendo isso, eu evito que venha com excesso de água. Coloco os 2 tons na minha bandeja de trabalho. Eu gosto de trabalhar com essa bandeja de acetato, porque se eu for fazer alguma mistura, eu já coloco em cima do tecido e vejo o tom como é que fica. Tiro o excesso da tinta no pincel e vou trabalhar carga dupla. Carga dupla é o seguinte, eu arrasto a tinta de um lado, eu quero branco, para dar luz. E do outro lado, eu puxo o verde, oliva, que eu vou fazer a folha. Então, ele vai ficar assim, branco e verde, e do outro lado, sem tinta quase. Eu venho aqui e coloco pincel a tinta, com o pincel em pé, e vou matizando. Aonde eu coloco a tinta, onde vai ficar mais grossinho. Ficou com um pouco verde. Deixa eu pôr um pouquinho mais de verde, só um pouquinho de branco. Eu quero a luz da folha. Desculpa só um minuto. Bom, não dava para pintar com a cachorra latinha. Então, o que eu quero? Eu quero a luz da folha aqui. Então, eu coloco a tinta nesse sentido, levo o pincel e viro, para que a ponta fique mais fina. Vou fazer novamente. Pego o branco de um lado, o verde do outro. Venho aqui na folha, acompanhando a linha do contorno da folha. Olha, viro o pincel. Agora aqui eu matizo, puxando para cima. E pode terminar de matizar a folha. Aí eu consigo dar uma luz ali. Se você achar que tem pouca luminosidade, volta com branco. Põe um pouquinho de branco na parte de cima da folha, matiza para fora. Põe os 2 tons para não deixar divisão. Vou sombrear um pouquinho mais aqui embaixo. Olha. Coloco um pouquinho de sombra aqui embaixo. Do outro lado também. Porque embaixo a folha está projetando sombra nela mesma. Põe um pouquinho de luz aqui, para dividir uma da outra. Pronto, já criei uma folhinha. Agora eu vou lá do outro lado. E faço isso em todas elas. Matizo. Nossa, esse branco tá grosso, tá difícil de sair. Verde de um lado, branco do outro.
Procura apoiar a tua mão. Vê que eu deixo minha mão sempre apoiada na bancada aqui, tá? Então, preciso escurecer um pouquinho mais. Venho de baixo. Acompanhando a linha do contorno. De baixo para cima. Como ele é um tecido fino, a tendência é esticar a tinta rápido. Ele tá balançando um pouco porque ele tá numa superfície muito lisa. E eu não fixei com cola, né? Vou pôr um pouquinho de branco aqui. Então, ele dança um pouquinho, samba um pouquinho. Olha. Acentuo o branco de um lado. Pego na minha bandejinha, acentuo o branco do outro. O tecido é muito claro, você não vê muita diferença entre o branco e o verde. Vou pegar mais verde. Colocar na minha bandeja de trabalho, tiro o excesso lá no paninho. Verde de um lado, branco do outro. Se eu quisesse uma folha bipartida, era só fazer o seguinte, branco de um lado, branco primeiro porque senão você suja o branco com o verde. Se eu quisesse bipartida, que ela ficasse com uma divisão, é só fazer isso aqui, ó. Olha. Intercalo os tons. No caso, eu trabalhei de baixo para cima, o verde embaixo, o branco na parte de cima, né? Eu fiz essa pincelada aqui. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Deixo o verde embaixo e o branco em cima entre os dois tons. Eu consigo uma folha bipartida, tá? Ela vai ficar com a sombra no meio. Eu risquei com a caneta fantasminha, eu esqueci de avisar. Isso aqui foi riscado com a caneta fantasminha, eu coloquei o risco por baixo. Mas se você quiser transferir com carbono para tecido também pode, tá? E que o tecido é tão fininho, deu para colocar o risco embaixo e copiar, fazer a cópia. Pode usar uma mesa de luz também, se você quiser, se você tiver uma mesa de luz para transferir o risco também. Dá certo. Olha, o mesmo movimento. Deixa eu colocar um pouquinho mais de verde, que o verde nem pegou aqui, ó. Mesmo movimento. Branco de um lado, verde do outro. Vou fazer outra folha bipartida, agora vem ao contrário. Estico isso para que não fique marca aqui em cima. Tiro o excesso no tecido. E hoje ainda, é porque hoje tá quente, aí a tinta seca mais rápido. Branco de um lado, verde do outro. Branco para cima, verde para baixo. Faz um trabalho mais rápido. Deixa eu ver se já dá para pintar outra menor aqui. Deu. Branco, verde. Arruma esse branco que ficou com muito volume. Aí onde você precisar colocar mais luz, que é o caso de algumas folhinhas que misturou bastante, é só vir com o branco e colocar um pouco mais de luz, matiza bem. Pronto, já consegui umas folhinhas. Vou fazer uns capinzinhos agora. Procura deixar essa parte do solo já toda pronta, para quando for trabalhar as flores e o bichinho, já tá com o solo pronto. Então, o branco, verde, carga dupla de novo. Eu venho daqui, olha, e faço uns capinzinhos assim, ó.
jogo de um lado para o outro. Nossa, esse pincel não tá ajudando muito não. Pera um pouquinho, deixa eu pegar um outro pincel. Enxágua, limpa no paninho. Pegar um pincel menor. Pegar o número 2, tá? Cerda número 2. Vamos ver se ele vai fazer o efeito. Branco de um lado. Verde de um lado, branco do outro. Eu deveria ter pegado o branco primeiro, ainda bem que não sujou o branco. Olha, para fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A gente cria uma moitinha de capim, dá uma batidinha embaixo. Branco, verde. O verde não tá saindo. Matiza. Deixa eu trabalhar só com verde, ver se eu consigo o efeito melhor. Consegui. Aí aqui você vai e limpa. Deixa eu colocar mais tinta na bandejinha, só um minuto. Faltou verde aqui. Então, olha, branco de um lado, verde do outro. Verde para baixo, branco para cima. Deixa eu fazer o contrário, olha. Que a pincelada vai ficar melhor. Branco de um lado, verde para cima. Porque, como o tecido é muito fino, ele não está com nenhuma aderência embaixo. Ele está com tendência a correr. Então, a gente faz o trabalho ao contrário. Não deu de um jeito, vai do outro, ó. Terminou aqui, dá uma batidinha. Branco de um lado, verde do outro. Faz a carga dupla, matiza. Branco de um lado, verde do outro. Aqui a gente termina com uma torceirinha de capim, que é para ela poder se unir a essa daqui quando a gente juntar o tecido na costura. Aqui a gente dá umas leves batidas, olha, para dar uma textura para esse chão, com o resíduo do pincel. Põe um pouquinho de branco, dá uma leve batida, vai girando o pincel. Aí você consegue dar uma textura para esse chão. Agora vamos partir para as florzinhas. Miolinho eu vou fazer amarelinho. Então, você vem e preenche o miolo com amarelo. Eu acredito que dê para fazer de duas em duas. Olha, eu vim direto de lá para cá, olha o que aconteceu, aquarelou, tá vendo? Eu tinha que ter posto aqui na bandeja, para tirar o excesso de água no pincel. Aí a gente limpando no pano, não aquarela. Mas como eu vou trabalhar o miolinho da flor, ainda vai vir a pétala, ele vai tampar. Preenche esse miolinho com o amarelo. Com o telha, deixa eu pôr aqui na bandeja para me certificar de que eu não estou carregando água. Com o telha, dá uma leve batidinha na parte de baixo. Isso aqui vai dar volume pro miolo. Telha. Dá uma leve batidinha aqui embaixo. Tira o excesso no tecido, desculpa tá segurando aqui na frente. Tira o excesso no tecido e acomoda essa tinta. O que é acomodar? Dá uma batidinha para misturar os dois tons na linha de junção entre o amarelo e o tom mais escuro. Isso vai fazer com que os dois tons se misturem. Então, por enquanto, o trabalho está ficando... Deixa eu ver se eu coloco numa posição que vocês consigam enxergar, que essa tabuinha não vai ajudar muito. E o meu celular não tá dando zoom. Depois eu mostro mais de pertinho. Bom, agora nós vamos fazer as pétalas. Eu vou fazer a pétala com o rosa antigo e o branco também usando carga dupla. Branco e rosa antigo. Limpo lá no paninho. Branco de um lado,
rosa antigo do outro. Eu ponho o pincel, isso aqui eu vou fazer pétalas de fora para dentro ou de dentro para fora. Como o tecido tá dançando, eu vou fazer de fora para dentro. Põe o branco para fora, ó, tá assim meu pincel, tá? Ó, tá nessa posição aqui. Eu vou lá no tecido com ele em pezinho assim. Então, eu pincelo de fora para dentro, levantando o meu pincel. Primeiro, a gente faz uma cruzinha. Essa cruzinha é para dar o tamanho das pétalas no meu trabalho. Isso aqui vai dar o tamanho da pétala. Tá, então, as pétalas vão ter esse tamanho aí. Branco, rosa antigo. Agora, eu preencho aqui, ó, todo o espaço. Aqui ficou excesso, tira onde ficou o excesso. Todo o espaço preenche, fazendo mais pétalazinhas. Deixa um pouco mais clara, um pouco mais escura. Aqui, aqui. De fora, levantando o pincel. Aqui, aqui. Acomodo a tinta. Branco, rosa antigo. Não tem problema que você borrou lá o miolo, por exemplo, isso daí não tem problema, tá? Dou uma limpadinha no tecido para tirar o excesso de tinta. Volto, pego o branco novamente. A cor que eu tô trabalhando, eu tô trabalhando com rosa antigo, mas você pode trabalhar com o tom que você quiser. Segura aqui. Porque o tecido tem que estar bem esticadinho, porque senão a gente não consegue dar pincelada. Ainda mais que é um tecido muito fino. Olha, ele samba, tá vendo? Quando ele samba, a gente não consegue dar pincelada. Branco, rosa antigo. Branco, rosa antigo. Eu vou fazer isso em todas as florzinhas, tá? Não tiver florzinha, eu faço isso, já eu volto. Pronto, fiz nas outras florzinhas. Agora, com o pincel de pelo, número 0, eu vou fazer o miolo, vou refazer o miolo. Eu já coloquei o amarelo aqui na bandejinha, então eu venho com o amarelo e refaço o miolo. Eu vou dar uma pincelada na parte de cima de cada miolinho desse. Com o amarelo. O pincel de pelo trabalha mais fácil, porque ele é molinho, então ele não tem muita aderência, né, com relação ao tecido. E o telha, deixa eu ver se tem aqui um pouquinho, eu volto e faço um matiz aqui embaixo, usando telha. Isso a gente faz para dar a luz e a sombra do miolo. Subiu demais a sombra, volta com o amarelo. Subiu demais a sombra, volta com o amarelo. Isso dá um efeito mais interessante para o seu trabalho. Olha aqui. Agora, com um pouquinho de branco, dá uma batidinha aqui em cima. Acomoda a tinta lá para cima. Vai empurrando a tinta lá para cima. Empurra a tinta para cima. Para cima. Para cima. Com o rústico,
pode trabalhar com pincel filete agora. Aqui embaixo, acentua o volume do miolinho da flor, com o rústico. Só embaixo. Se você garante que a flor tenha o miolinho mais visível. Define o formato do miolo e dá mais volume para esse miolo. Ainda com o pincel filete, venho no verde e vou fazer o talinho da flor. Mão apoiada, pincel como se fosse uma caneta em pé, eu faço um tracinho. Faz um traço contínuo, tá? Ó, traço contínuo. Percebeu que a tinta tá começando a ficar encorpada? Coloca um pouquinho de água, mas bem pouquinho. Só para deixar a tinta um pouquinho mais mole. Ela tá criando película lá na bandejinha. Eu fui e voltei, mas o ideal é só fazer um traço só. Eu procurei fazer um trabalho bem simples, bem simplificado, que é para todo mundo poder fazer. Agora, trabalhando com um pincel de cerda, nós vamos fazer alguns detalhezinhos, ficam muito bonitinhos nesses trabalhos. Eu vou pegar o branco ali já tá bem sujinho, vou colocar pra cá um pouquinho de branco, tiro o excesso no paninho. Branco de um lado, amarelo do outro. Com o pincel em pé, eu venho em cada capinzinho desses e dou umas batidinhas assim, ó. Isso cria a ideia de que é uma florzinha de capim. Fica bem delicadinho. Quando a gente faz arranjos, a gente costuma colocar essas batidinhas. Branco de um lado, amarelo do outro. Pode passar por cima da folha, inclusive. Deixa eu pegar mais amarelo. Tirar o excesso aqui no pincel. Sempre tiro o excesso porque pode trazer água de lá pra cá. Então, branco aqui, amarelo aqui. Deixa bem suave, só pra dar uma ideia de que tem algumas florzinhas, de que isso que foi trabalhado. O amarelo já sumiu, deixa eu pôr um pouquinho mais de amarelo. Pegar direto da tampa, já pôr aqui na bandeja. Já tá bem seco, apesar de tá um clima frio, a gente tá passando por um período de estiagem. Então tudo seca rápido, até a tinta. Olha. O branco, o amarelo. Que aqui a gente nem viu a tinta. O ideal é que a gente veja, pelo menos, a pincelada, né? A batidinha que a gente deu. Aqui eu vou fazer mais